O Mundo Agora. Crônica de Política Internacional. Olá a todos. Mais uma semana da trágica guerra na Ucrânia. A Rússia vem tentando, com todos os seus esforços, conquistar a cidade de Kiev. E à medida que encontram mais dificuldades, o nível de agressividade sobe muito. Rumores, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, de que a Rússia vem pedindo apoio da China para o fornecimento de armas, para tentar equiparar um pouco a entrada de armas que a OTAN vem fornecendo ao exército ucraniano. E numa tentativa também de bloquear a entrada das armas que a OTAN vem fornecendo aos ucranianos, a Rússia, nesse último fim de semana, bombardeou bases próximas à cidade de Lviv, e uma delas acabou sendo uma das bases de treinamento da OTAN, que tiveram confirmados aproximadamente 35 mortes, incluindo de observadores da OTAN. Esses bombardeios ocorreram a apenas 15 quilômetros da fronteira com a Polônia. Isso mostra um risco de escalada sem precedentes nessa trágica guerra e a possibilidade de envolvimento de combate entre os exércitos da OTAN e o exército russo. À medida que a Rússia vai encontrando mais dificuldades, o exército ucraniano também vai ficando exausto. Não é de hoje que o presidente ucraniano Zelensky vem pedindo à OTAN para que feche o espaço aéreo na Ucrânia, porque a vantagem que a Força Aérea Russa tem sobre a Força Aérea Ucraniana é tanta que acaba facilitando os bombardeios e dá uma vantagem estratégica muito grande. Zelensky sabe que sem o controle aéreo ele não vai conseguir resistir por muito tempo. Por isso que ele pede muito para que a OTAN faça isso. Por outro lado, a OTAN entende que fechando o espaço aéreo russo, ela aumenta consideravelmente o risco de um embate entre forças da OTAN e a Força Aérea Russa, levando a uma possibilidade de uma guerra europeia. A situação ela segue dramática, os dois lados estão exaustos e naturalmente os ucranianos mais cansados ainda, e nessa semana o governo americano vai se reunir com o governo chinês em Roma para algumas tratativas para ver como que a China pode acabar influenciando o presidente russo Vladimir Putin a pelo menos recuar ou acertar um cessar-fogo com os ucranianos para poder pelo menos possibilitar que inúmeros milhões de refugiados ucranianos eles tenham uma passagem segura para os países ocidentais. A Rússia ela vem oferecendo sistematicamente rotas para dentro da própria Rússia que o povo ucraniano não quer se aproveitar dessa rota. Enquanto a guerra e a batalha por Kiev segue forte, os russos eles têm um controle grande do sul do país e eles observam a cidade de Dnipro, no centro da Ucrânia, como uma cidade-chave para fazer a junção das forças, tanto daquelas que vêm pelo sul do país, mas como também as forças que entram pela Bielorrússia e pelo leste do país, para utilizar Dnipro como um ponto de junção para poder fazer um ataque fulminante em relação a Kiev. Nessas últimas horas do fim de semana, a Rússia ela começou um movimento de 10 mil soldados que estavam estacionados na Transnistria, ou seja, na Moldávia, para que elas se juntem às forças que saíram de Odessa para aumentar ainda mais a ofensiva na direção de Kiev. Existem inúmeras dificuldades de transporte e logísticos no exército russo, demonstrando que eles não são tão fortes como se imaginava. Vários caminhões blindados e tanques com problemas básicos de manutenção e, ao mesmo tempo, com terreno enlameado nas cercanias de Kiev, isso traz mais dificuldades. Mas, por outro lado, os ucranianos dependem muito dessas dificuldades que os russos estão tendo para poder seguir defendendo Kiev. A tendência é que a exaustão vai chegar a um ponto onde a resposta de Putin vai ser uma agressividade maior e à medida que ele compreender ou tiver destruído completamente a Força Aérea Ucraniana e compreender que a OTAN não vai fechar o espaço aéreo ucraniano, o que deve acontecer é uma sequência de bombardeios mais violentos, mais letais, mais próximos da fronteira com a Polônia e da fronteira com a Eslováquia, aumentando consideravelmente o risco de erros nesses bombardeios, podendo acabar soltando bombas do lado de lá dessas fronteiras, aumentando a chance de uma escalada sem precedentes.